Mamis and Daddies! Hoje eu tô aqui para ajudar você a entender o que é educação bilíngue e se você está procurando por uma escola bilíngue para o seu filho, quais são os pontos que você precisa considerar na hora de escolher a melhor escola bilíngue para o seu filho. Hello everyone, Catrine aqui, e nesse vídeo eu quero poder ajudar você a entender se vale a pena colocar o seu filho numa escola bilíngue. Você deve ter percebido o quanto as escolas bilíngues elas têm crescido no Brasil nos últimos anos, não é verdade? Algumas escolas que eram só regulares, elas estão adquirindo o currículo bilíngue. Muitas escolas bilíngues elas têm vindo para o Brasil, então há uma expansão aí da educação bilíngue aqui no Brasil e muitos pais preocupados com essa questão de quererem filhos bilíngues, de quererem um melhor desenvolvimento para os seus filhos no presente e no futuro, já cogitam a ideia, a hipótese de colocar os seus filhos em escolas bilíngues. Mas você precisa ter cuidado com algumas coisas, porque nem toda escola que se diz bilíngue é de fato bilíngue. Então, alguns pontos você precisa considerar e precisa entender na hora de fazer a melhor escolha, tá? E é isso que eu vou te ajudar aqui. Primeira coisa que você precisa entender é que as escolas bilíngues, elas não têm uma regulamentação própria no que diz respeito a línguas estrangeiras, tá? Então, as escolas bilíngues, elas precisam seguir a regulamentação do MEC, a Lei de Diretrizes e Bases, então elas têm dentro de si o currículo brasileiro, ok? E qual que é a principal diferença da educação bilíngue? Eu já trabalhei em escola de idioma, já trabalhei em escola regular como professora extra de inglês, já trabalhei em escolas, empresas, trabalhei com aulas particulares, trabalho agora atualmente em escola bilíngue e eu vejo realmente a diferença. A diferença é que em todas as outras entidades em que você aprende a língua, que você vai com a finalidade de aprender a língua, você realmente aprende a língua, a estrutura da língua, você pensa a língua, o vocabulário, tudo que envolve a língua. Já em escolas bilíngues, o que vai acontecer é que você vai aprender outros conteúdos, outras habilidades que você vai desenvolver através do inglês. Então, o inglês é só um instrumento, uma ferramenta para você aprender matemática, para você aprender ciências, para você aprender artes e por aí vai, tá? Então, essa é a primeira diferença. Ok? Não é simplesmente aumentar a carga horária do inglês e dizer que a escola é bilíngue. Então, toma cuidado com esse tipo de escola, ok? Porque a educação bilíngue, de fato, ela é muito mais ampla do que isso, tá? Ela percorre vários conteúdos, várias habilidades através do inglês. Essa é a principal diferença, ok? Você precisa considerar também, na hora que você vai escolher a melhor escola, qual é a carga horária, tá? Quanto tempo que a escola determina que o inglês vai ser usado, tá? Então, geralmente na educação infantil, você vai encontrar de 100%, 75% do inglês, tá? Então, é interessante você entender, tá? O seu filho não vai estar ali só aprendendo línguas, ele vai aprender tudo o que ele aprenderia numa escola regular, todos os conceitos, aquilo que ele precisaria desenvolver nas escolas regulares, mas ele vai estar fazendo isso em inglês. Todas essas habilidades que ele aprenderia em outra escola, ele vai aprender na escola bilíngue em inglês, ok? Então, geralmente, varia entre 75% a 100% de inglês na educação infantil. Depois, diminui um pouco, 50-50, pode ser, né? 50% de português e 50% de inglês, pode ser até 25%. O fato é que você precisa analisar essa questão, tá? Como é que é o inglês? Ele é a aula de inglês que é aumentada ou ele é o inglês usado na aula de história, na aula de geografia, na aula de ciências, ok? Então esse é o primeiro ponto que você precisa questionar as escolas. Outro ponto que você precisa considerar é a formação dos professores nessas escolas bilíngues. Porque assim, em escola de idiomas, os professores falam inglês, mas nem todos possuem currículo em formação pedagógica ou formação em licenciatura, tá? Você vai encontrar professores de outras áreas, mas que têm um inglês fluente, portanto, são capacitados para ensinar o inglês ali na escola de idiomas. Nas escolas bilíngues, não. Não basta o professor saber inglês, ele precisa ter uma formação acadêmica para dar aulas. Então, precisa ter na educação infantil, na educação básica, pedagogia, na educação, no ensino fundamental, ele precisa ter
a formação na área dele, se é história, se é geografia, enfim, tá? Essa é a principal diferença também em escolas bilíngues, ok? Outro ponto importante que deve ser avaliado nas escolas bilíngues é a questão da cultura. Como é que a cultura é inserida no contexto escolar, tá? Então isso é uma questão muito forte na educação bilíngue. É trazer a cultura exterior e também trabalhar a sua própria cultura, porque como é um currículo bilíngue baseado no Brasil, nas leis do Brasil, a escola também precisa trabalhar as questões, os eventos, as datas comemorativas do país sede, tá? No caso, no Brasil. É diferente de escolas internacionais, por exemplo, que as escolas internacionais têm os seus currículos pautados nas escolas estrangeiras, na educação estrangeira. Então, muito provavelmente, essas escolas só vão trabalhar questões e datas comemorativas e eventos desse país que ela tem origem, ok? Uma outra coisa muito interessante das escolas bilíngues, assim, de verdade, que se dizem bilíngues, elas não estão só preocupadas com o aumento do vocabulário e com a forma de se expressar em inglês. Muito além disso, elas se preocupam de verdade com a formação global do aluno, na sua forma social, emocional, cognitiva. Então, todos esses aspectos são importantes na educação bilíngue e são valorizadas, tá? Então, pergunta aí na sua escola, na escola que você está pesquisando, qual é a formação desse aluno, tá? Se eles estão só preocupados com a língua ou se eles também estão preocupados com essa formação global do aluno. Outra questão que causa um pouco de dúvida e até receio dos pais na hora de pensar em colocar seus filhos em escolas bilíngues é a questão da alfabetização. Então, muitos deles acabam deixando seus filhos em escola, na educação infantil mesmo, porque acham mais interessante a proposta, mas quando chega no Fundi, eles tendem a migrar para outras escolas e não considerar a escola bilíngue. Por que que isso acontece? Por medo, né, de como que vai ser essa alfabetização em duas línguas. Será que funciona de verdade? Será que não vai atrapalhar? Será que não vai atrasar? E o conteúdo? Bom, as escolas bilíngues de verdade, elas se propõem, elas têm, claro, na sua base curricular, os conteúdos que devem ser contemplados para cada fase. Então, isso não precisa ser uma preocupação. E a outra questão é a forma da alfabetização. Claro, cada escola vai ter a sua forma, né? Há duas formas, em geral, assim, mais utilizadas na questão da alfabetização. Que a alfabetização é que ela ocorre depois da língua materna. Então, tem escolas que primeiro alfabetizam na língua materna e depois alfabetizam na língua estrangeira. E há escolas que a alfabetização ela é simultânea. Ela aprende das duas formas ali ao mesmo tempo. E nenhuma das formas causa atraso, nenhuma das formas seu filho vai ser prejudicado. Só são formas diferentes. E que é legal você entender antes de você colocar o seu filho para você se sentir mais segura com relação a isso. Mas independente do seu filho estar ou não numa escola bilíngue, isso não impede você de trazer esse inglês para dentro da sua casa. Que assim como a educação bilíngue de fato, ela é feita, ela acontece através das vivências naturais que você pode proporcionar para o seu filho. Não precisa ser algo mecanizado, não precisa ser algo longe da sua realidade. Não, você pode trazer o inglês para dentro da sua casa de forma natural, de forma lúdica, nos momentos de rotina. É isso que esse canal propõe aqui para os pais e mães, tá? Eu sei que a realidade de escolas bilíngues não são para todos, né? Elas ainda custam muito caro, é muito mais difícil ter acesso, todo brasileiro ter acesso a essa educação bilíngue. Mas isso também não é desculpa para você não trazer esse inglês para dentro da sua casa e não garantir que o seu filho também tenha um futuro brilhante, um futuro diferente, que ele vai precisar desse inglês futuramente, isso a gente não tem dúvida. Então, acho que é nossa responsabilidade enquanto pai e mãe, ainda que eles são pequenos, de proporcionar o melhor para eles, ok? Então, esse canal ele visa ajudar vocês nessa questão. E tenho certeza que tem muito conteúdo aqui que você vai poder aplicar de forma bem prática no dia a dia. Comece pouquinho, vá aumentando. E mesmo se seu filho entrar numa escola bilíngue, mesmo se você tem condição de colocar o seu filho numa escola bilíngue, insira o inglês também em casa, tá? Porque muito provavelmente você vai querer ouvir o seu filho falando inglês. E se você não criar esse hábito na sua rotina, muito provavelmente ele não vai falar, ele vai falar com a professora, vai falar com os colegas na escola, porque é o ambiente que ele vai se sentir
confortável para falar a língua, tá? Então traga esse inglês também para dentro da sua casa, de forma natural, e converse. Se você não é fluente, você pode aprender, não tem desculpa, ok? Eu acho que criar filhos bilíngues no mundo atual é a melhor escolha que a gente pode fazer para o futuro deles. Espero que esse conteúdo tenha ajudado vocês, vejo vocês no próximo vídeo. Não se esqueça de comentar, curtir, compartilhar. Vou deixar aqui no link da descrição o meu e-book sobre criar filhos bilíngues, todo o passo a passo que você precisa entender para criar os seus filhos bilíngues também em casa, tá? E essas questões da escola também, quais são os pontos que você precisa considerar na hora de buscar por uma escola bilíngue, tá tudo lá, tá? A diferença de algumas escolas, enfim. Espero que tenha ajudado vocês. See you later!